Olá, boa noite. Jovem é preso em companhia de outros 4 comparsas planejando assaltar o próprio avô. Flyway suspende voos, Azul cancela atividades e Patos de Minas fica sem ligação aérea. Governador e vice-governador do estado de Minas Gerais participam de cerimônia de inauguração de estrada na região. Para a solenidade, um forte esquema de segurança foi montado pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Você ainda vai ver que cresce o número de pessoas com suspeitas de dengue no estado. Em entrevista à equipe da NTV, gerente assistencial do Hospital Regional explica por que, em alguns casos, acontecem divergências entre laudos que indicam estupro do Hospital Regional e do IML. Ainda, a Polícia Militar de Lagoa Formosa e Polícia Rodoviária apreendem 2 carretas às margens da BR-354. E você vai ver qual a previsão do tempo para essa quinta-feira na região. Polícia Militar expande o projeto de rede de fazendas protegidas. Conselho de Boaçara apresenta projeto para a construção de nova ponte sobre o Rio Paranaíba. Essas e outras informações a partir de agora no NTV News. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, e o vice-governador Antônio Andrade estiveram na região hoje para a solenidade de inauguração da pavimentação do trecho da rodovia MG 230, que liga Rio Paranaíba ao município de Serra do Salitre. Para garantir a segurança de todos, foi montado um esquema especial que envolveu o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. A ilustre presença de lideranças políticas mobiliza um grande número de pessoas que cuidam da segurança e bem-estar dos mesmos. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, e o vice-governador do estado, Antônio Andrade, desembarcaram em Patos de Minas na manhã desta quarta-feira. 6 militares do Corpo de Bombeiros acompanharam de perto e forneceram todo o suporte necessário. É um dever das corporações de segurança fazer a proteção institucional do VIP, pela importância que ele é para o Estado. Quando se trata de outras autoridades ou pessoas que trazem uma movimentação de massa grande, no caso de grandes atores, grandes artistas, né? Nós fazemos a prevenção anterior e é cobrada do promotor de eventos uma série de requisitos, até inclusive a questão de brigada para atuar nas ocorrências de bombeiro. Após o desembarque, os senhores governador e vice-governador seguiram em direção ao município de Rio Paranaíba para uma solenidade de inauguração. Eles foram escoltados por cerca de 30 policiais militares. Se ser feito um planejamento, anteriormente, da maneira em que a qual o governador vai estar presente junto com o vice-governador. Então é montado um dispositivo regional, com o apoio aí da Polícia Rodoviária, para que esse dispositivo se mantenha nas rodovias, no perímetro do local do evento, para que tudo transcorra de forma tranquila. Temos aí 32 policiais envolvidos no perímetro do local do evento, além das rodovias. Nós temos aí a Polícia Rodoviária com o dispositivo montado no acesso ao Rio Paranaíba e nós temos os militares aqui para qualquer tipo de situação que fuja ao controle aí da normalidade. O Corpo de Bombeiros também ficou responsável pela supervisão e aprovação do projeto do local e da estrutura onde o evento aconteceu, garantindo a segurança de todos os presentes. Nós temos uma guarnição de bomba e salvamento, de socorro e salvamento no local onde ele vai descer, que é um estádio municipal, Então o bombeiro previamente já fez a vistoria nesse local para ver se atende às necessidades de um pouso, de uma decolagem de uma aeronave. E aqui também é feita a vistoria do local onde foi montada a estrutura do palanque. A cerimônia de inauguração do trecho de pavimentação asfáltica de 57 quilômetros, que recebeu investimentos da ordem de 73 milhões de reais, reuniu diversas lideranças políticas da região. A rodovia MG 230, que liga o município de Rio Paranaíba à Serra do Salitre, está de cara nova.
As obras começaram em 2013 e foram paralisadas no ano seguinte e retomadas em julho de 2015 por determinação do governador Fernando Pimentel. Todo o trabalho teve um investimento de 73 milhões de reais. Os benefícios que essa estrada está trazendo para nós são muito grandes, porque ela facilitou muito o escoamento da produção agrícola aqui da região do Alto Paranaíba, não só de café, mas de grãos também em direção ao polo industrial de Uberlândia. Eu vou dobrar e pretendo aumentar mais a produção de leite, aumentar nossa agroindústria, né, de ração, né? Desafio do produtor rural, porque é mais fácil ele escoar a produção. A gente que está no comércio, é mais fácil a gente entregar a nossa mercadoria, mesmo a gente como cidadão da cidade, como morador, a gente viajar no sentido Uberlândia, Goiás, então a gente corta muito caminho. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, participou da cerimônia de inauguração realizada na manhã desta quarta-feira no trevo de Rio Paranaíba para comemorar a conclusão das obras de pavimentação, que foram iniciadas em 2013, paralisadas em 2014 e retomadas em 2015 pelo atual governo. O vice-governador Antônio Andrade foi peça fundamental para que as obras fossem concluídas. Sem dúvida nenhuma que essa rodovia é muito importante para a nossa região. Não é só importante aqui para Rio Paranaíba e Serra do Salitre, mas é importante para toda a nossa região. Região extremamente produtora, onde tem mais de 200 pivô central só aqui em Rio Paranaíba. São Gotardo também é uma região rica, Serra do Salitre é uma região produtora de leite, de café. Toda essa região nossa produz muito. E aqui é a região que produz muito. Então vai para Uberlândia, mais fácil, vai para Patrocínio, vai para Patos, tudo aqui ajuda e muito. Diversas lideranças políticas da região participaram do evento. O presidente do PMDB de Patos de Minas, Oscar Faria, esteve presente na solenidade e enfatizou os esforços dos governantes de Minas Gerais na obtenção de melhorias para o estado. É um sonho que já vinha se arrastando há muito tempo e o que nós pudemos constatar aqui hoje é o prestígio do vice-governador Antônio Andrade junto ao governador Pimentel, porque nós sabemos que tem uma série de obras paradas no estado e essa obra foi priorizada em função das demandas feitas não só pelas lideranças locais, mas também pelo nosso vice-governador. Os prefeitos de Rio Paranaíba e Serra do Salitre, municípios que irão se beneficiar diretamente com as melhorias da rodovia, comemoraram o melhoramento. Essa obra é de muita importância para a Serra do Salitre, porque a SMG liga aqui Rio Paranaíba a Patrocínio, passando por Serra do Salitre. E essa 60 quilômetros que faltavam foram concluídos e os outros mais 60 quilômetros até Patrocínio vai ser recapeado. Conseguimos hoje com o governador e vai ser de muita importância para toda a nossa região. Beneficiou os produtores também aqui da nossa região também, para estar escoando a sua produção, né, produção agrícola, que nós temos esse privilégio do nosso município ser um município de alta produtividade, que é uma produção muito boa, tanto de grãos como de hortifruti granjeiros, então a gente de queijo também, então a gente tem essa alegria hoje de estar inaugurando e entregando essa grande obra. A MG 230 será monitorada e fiscalizada pela Polícia Militar Rodoviária, que desde já orienta os condutores. Isso, conhecer, né, a estrada em si, né, fazer o deslocamento de forma tranquila, respeitando a sinalização, né, e caso tenha algum acidente, fazer os contatos necessários aí com a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária, né, informando os locais para possíveis alterações aí nessa rodovia, caso seja necessário. E para finalizar com chave de ouro, o vice-governador anunciou mais algumas obras que serão realizadas na região. Aqui é a Serra do Salitre, a Patrocínio, onde nós estamos já trabalhando. Falei com o diretor-geral do DR, o Célio, e ele está empenhado nessa obra. Uma outra obra importantíssima aqui para a nossa região, que é Tiros Arapuá.
É importante, todo mundo reivindica essa obra. Essa semana mesmo eu tive no meu gabinete o prefeito de os dois prefeitos das duas cidades lá, reivindicando essa obra Tiros-Arapuá. A outra obra que está praticamente concluída, que falta 6 quilômetros, que é a Carmo-Paranaíba a Quintinos. É uma obra importantíssima para todos nós. Todas as obras são importantes. Umas mais adiantadas e nós queremos concluir todas essas obras até o final do mandato. Depois do intervalo, você vai ver que rede de fazendas protegidas é expandida na nossa região e projeto de nova ponte sobre o Rio Paranaíba é apresentado no distrito de Boaçara. A Justiça mandou pagar essa semana o rateio da venda da folha de pagamento do município para os 42 funcionários do Proman e para um funcionário do IPREM que ficaram de fora da divisão. Cada um recebeu ontem R$ 1.886,64. No final do ano passado, a Prefeitura de Patos de Minas licitou os direitos referentes à transferência do domicílio bancário para pagamento da folha dos servidores públicos municipais, que resultou em um montante de R$ 3.679.000. Os servidores concursados e efetivos de outros setores do município já haviam recebido suas partes na divisão. O vencedor da licitação foi o Banco Santander. Moradores da zona rural estão assustados com a violência no campo. Para tentar resolver o problema, foi criado pela Polícia Militar o programa Rede de Fazendas Protegidas. No município de Patos de Minas, mais de 5.000 propriedades rurais já foram mapeadas. Ontem, os moradores da região de Boaçara receberam as primeiras placas de identificação. A Rede de Fazendas Protegidas ganha força com mais uma comunidade que recebe o projeto elaborado pela Polícia Militar. A comunidade de Boaçara foi uma das primeiras a ser procurada pela instituição com a proposta da rede, uma ideia que saiu do papel e agora beneficia 5.000 fazendas no município de Patos de Minas. Aqui foi um dos locais pioneiros onde a gente reuniu com a comunidade para explicar acerca do projeto. Todos os moradores do entorno, proprietários, moradores, aderiram ao projeto e se posicionaram de forma parceira junto à Polícia Militar desde o início. Na noite de terça-feira, os fazendeiros receberam as placas de identificação com o número da fazenda cadastrado no programa de GPS. De posse do número, o fazendeiro, caso precise, vai informar a Polícia Militar e, com isso, haverá um tempo menor de resposta para as ocorrências. Com o projeto, os proprietários de fazendas em Boaçara se sentem mais seguros. As coisas estão apertando para os malandros na cidade, sabe? Então eles têm procurado muitas fazendas, têm tido muito roubo nas fazendas e depois que o pessoal começou a nos visitar, sossegou. Está melhorando, melhorou, pode falar que 90% já. Os moradores da comunidade também estão confiantes na rede de fazendas protegidas como aliada no combate à criminalidade. E isso é uma forma de tentar inibir o crime que está acontecendo nas fazendas, né? E ajudando os moradores, fazendeiros, e tudo que está acontecendo, esses roubareiros, parar, né? O projeto deve apresentar resultados em pouco tempo. A gente está começando com a distribuição das placas, o cadastramento das fazendas, isso aí a gente vai ter que ver a curto e médio prazo. E durante a reunião, o Conselho de Moradores do Distrito de Boaçara colocou em pauta outras preocupações, como as condições das estradas. Ainda foi apresentado o projeto para a construção de uma nova ponte sobre o Rio Paranaíba. A comunidade de Boaçara se reuniu na noite de terça-feira no salão comunitário para falar de dois assuntos bastante pertinentes à realidade da localidade: a situação precária das estradas e o projeto de construção de ponte alternativa sobre o Rio Paranaíba.
Sem dúvida, é um grande projeto, onde que os empresários estão aqui hoje na Boa Seara e onde que a gente viu o projeto. Ele é muito bonito e muito interessante para Patos de Minas. Veja bem que a rua Joaquim Fubá, ela vai ser uma avenida, vai desapropriar as casas todas ali e vão construir uma ponte enorme ao lado daquela do lado de baixo. É uma ponte que vai trafegar a 4 veículos ao mesmo tempo, 2 indo e 2 voltando. E eles vão duplicar também até na Cruzeada da Lagoa e até na Cruzeada para Suíco. Então, quer dizer, aquela entrada ali vai ficar uma boniteza. Então, até no cristal vai ser todo modificado, aquela todinha, vai ter ali jardinário, vai ter praça, vai ter muita coisa ali. Inclusive até um posto de gasolina vai ter ali na Cruzeada de Alagoas. Mas o projeto, que parece ser uma boa solução para a região, ainda não saiu do papel. De acordo com os empresários que querem investir no local, o projeto está pronto desde 2013. Porém, o Executivo ainda não encaminhou o projeto para a Câmara Municipal. O projeto já está bem adiantado, que o prefeito de primeira ele era contra, mas nós já fizemos uma comissão, já analisamos, já conversamos com ele e ele já é favorável. Então só depende agora de mandar o projeto o mais rápido possível para a Câmara votar esse projeto, que aí os empresários, o interesse deles é esse. Eles vão construir, eles vão gastar muito dinheiro, a obra é cara. O projeto está orçado inicialmente entre 15 a 20 milhões de reais. De acordo com os empresários, sem o investimento público, apenas o privado. Para as lideranças da comunidade, o projeto, que prevê a duplicação da nova ponte e dos acessos à cidade, desde Ao Cristável até a Suínco, pela região oeste, é uma oportunidade de desenvolvimento. A gente está aguardando ansioso, porque a nossa região oeste, ao longo dos anos, falta investimento em infraestrutura. Nós temos a BR da Rocinha, que é uma vergonha, no mapa ela é asfaltada e até hoje nós sabemos que todo o tempo ela sempre foi uma estrada de terra. E agora que vem essa oportunidade, nós estamos unindo forças, nós produtores, presidentes de conselhos, povoados e distritos, nessa intenção. Eu acho que é um projeto de muito aproveito, porque quando eles me procuraram lá o ano passado, já me mostraram o mapa, eu já me senti que era uma coisa que ia ser uma coisa concretizada, e pelo jeito que vai sendo, concluindo ali, igual você está vendo ali, está mostrando outros lugares que vocês fizeram, E por que não fazer isso aqui para nós, Que vão melhorar a nossa região aqui de Alagoas, Boa Seara, Curraleiro, Fogo Rico, para frente lá, Pântano, Pilar, Vai beneficiar nós tudo. A seguir, você vai conferir a previsão do tempo para Patos de Minas e região. Carretas roubadas e carregadas com fios de cobre são abandonadas às margens da BR-354. E vai ver que o número de pessoas com dengue aumentou em Minas Gerais. Minas Gerais concentra mais de 1/4 dos casos suspeitos de dengue no Brasil. Do total de 170.103 registros, 48.098 foram dentro do território mineiro, que corresponde a 54 notificações por hora, ou quase uma por minuto. Minas é também o estado com maior número de suspeitas de dengue neste início de ano, bem na frente do segundo colocado São Paulo, que tem 32.453 notificações. Os dados estão no último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde e levam em conta as 5 primeiras semanas do ano. E o último boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde mostra que nos últimos 15 dias dobrou o número de casos prováveis de dengue no estado. Enquanto a contaminação avança, as pesquisas de novos tratamentos precisam de tempo e de muito investimento. A rapidez com que o mosquito da dengue se prolifera é impressionante. Em poucas horas, os micro-ovos se transformam em larvas, muitas larvas. Basta que entrem em contato com a água.
É assim que o Aedes aegypti se multiplica. E se multiplicam também os casos das doenças transmitidas por ele. Só em Minas Gerais, nos 2 primeiros meses do ano, foram 124 mil casos prováveis de dengue, com 13 mortes. 180 casos notificados de febre chikungunya estão sendo investigados e 755 de Zika vírus também estão sendo investigados. É uma epidemia que é esperada, né? Todo ano, nessa época do ano, a gente tem uma epidemia de dengue. Tem sido assim há quase 20 anos, né? É uma epidemia, esse ano especificamente, que vem numa época muito ruim, porque o dinheiro para a ciência basicamente secou no país, né? A quantidade de dinheiro investido em ciência e tecnologia diminuiu substancialmente, né? Então, a nossa capacidade de lidar com os problemas diminui. Mauro coordena o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Dengue, que fica dentro da UFMG. Desde 2008, especialistas de diferentes áreas fazem os estudos. Precisamos realmente ter mais conhecimento sobre o mosquito, mais conhecimento sobre a vacina, sobre a doença, sobre o vírus, e é isso que a gente trabalha, tentando obter conhecimentos acerca desse vírus, qual tipo de vírus está circulando, se ele tem um risco de causar doença mais grave, desenvolvendo modelos experimentais para estudar não só a vacina, mas estudar novos fármacos, moléculas que porventura tratem a dengue em alguém que teve a infecção, que nós não temos tratamento algum hoje. Isso se aplica a Zika e chikungunya também, sempre, é tudo muito aberto. A gente tem muitos estudos de educação da população, como é que educa, como é que ensina essa população a lidar, porque é muito interessante, a população sabe muito sobre dengue, muito sobre o mosquito, mas ele ainda está aí, né? Como transformar conhecimento em ação é um grande problema que a gente tem que lidar com ele e a gente está tentando entender isso. Um dos principais focos das pesquisas com o Aedes aegypti é a busca pela tão esperada vacina contra as doenças. Nessa corrida, por enquanto, estamos perdendo para o mosquito, mas no mundo todo, os esforços estão acelerados. As pesquisas mais promissoras do mundo contra o Zika estão nos Estados Unidos e na Índia. As duas vacinas poderão estar na fase de testes em até 1 ano e meio. Em parceria com os americanos, o Instituto Butantan, no Brasil, já iniciou a fase de testes clínicos de uma pesquisa contra a dengue. O governo federal pretende investir 300 milhões de reais no estudo, que é o mais promissor do país. Junto com o Butantan, o grupo de pesquisa da UFMG participa do desenvolvimento desta vacina para a dengue. A eficácia e segurança da nova droga ainda vão ser testadas. Essa vacina vai ser testada em torno de 15 centros, né? Já foi começado em São Paulo, Belo Horizonte será um dos centros e a UFMG vai fazer parte desse projeto do estudo dessa vacina, né? O ciclo de desenvolvimento de novos medicamentos é muito lento, é da ordem de 10, 15, 20 anos, porque você tem que primeiro achar uma molécula que porventura seja importante para a doença, achar um fármaco que bloqueie essa molécula, e você gasta muitos anos demonstrando que isso é seguro, para eventualmente mostrar que isso é eficaz. Isso não significa que nós vamos e que alguém no mundo vai desenvolver uma vacina em 3 anos, igual o ministro disse. Eu acho pouquíssimo provável, né? Não é impossível, nada é impossível por definição, mas que é muito pouco provável é. Uma espécie de força-tarefa entre agências regulatórias de pelo menos 13 países, entre eles o Brasil, foi firmada nesta terça-feira para agilizar o registro de remédios, exames e vacinas contra o vírus Zika. A expectativa é de que, depois de concluídos todos os testes, os produtos cheguem ao mercado em 3 meses. Atualmente leva no mínimo 1 ano. Confira agora a previsão do tempo para Patos de Minas e região. Realize seu sonho no Clique Debutante 2016. Inscrições nas lojas New Color. A quinta-feira em Patos de Minas será de sol com algumas nuvens. Há previsão de chuva. A temperatura mínima será de 17 graus e a máxima poderá atingir os 29 graus. O índice ultravioleta registra 7 e é considerado alto.
Previsão de chuva também para cidades da região. Em Carmo do Paranaíba, a temperatura é mais amena e varia entre 19 e 27 graus. Em Lagoa Formosa, Presidente Olegário e São Gotardo, as temperaturas chegam a 29 graus. Já em Lagamar, o dia deve ser mais quente. A máxima poderá atingir os 34 graus. A Polícia Militar de Lagoa Formosa e a Polícia Militar Rodoviária apreenderam hoje pela manhã 2 carretas carregadas com fios de cobre. Os policiais constataram que os cavalos mecânicos dos 2 veículos haviam sido roubados. As carretas foram tomadas de assalto ontem na cidade de Alexânia, em Goiás. Os motoristas foram deixados na rodovia. As 2 carretas Volvo, uma de Curitiba, no Paraná, e a outra de Aparecida, de Goiânia, foram abandonadas às margens da BR-354, entre os municípios de Patos de Minas e Lagoa Formosa. Os veículos estavam estacionados desde terça-feira e chamaram a atenção dos policiais militares. Ao verificar as placas dos veículos, eles descobriram se tratar de produto de furto. O veículo com placas de Goiânia, na verdade, é de Curitiba, no Paraná. As placas originais foram encontradas debaixo do banco. Há queixa de furto para o cavalo mecânico. Já o veículo com placas de Aparecida de Goiânia permanecia com a identificação original, mas também há queixa de furto para o cavalo mecânico. Com relação às carretas, a polícia não identificou queixa de furto, mas como eram puxadas por cavalos mecânicos roubados, elas também foram apreendidas. Havia identificação de transporte de vidro na parte traseira, mas as 2 carretas, na verdade, estavam transportando uma grande quantidade de fios de cobre. Os policiais ainda verificaram que os criminosos haviam instalado um equipamento que bloqueava o sinal de satélite para evitar o acionamento do mecanismo de segurança. Na pressa de ir embora, os criminosos deixaram para trás roupas e até os chinelos. Documentos dos veículos e carteiras de motoristas também foram apreendidos. A polícia vai investigar se os documentos pertencem às pessoas que abandonaram as carretas ou aos motoristas que foram roubados. Um dos documentos também era clonado. Os policiais vão investigar também se a carga de cobre, que tem alto valor de mercado, é produto de furto. Em instantes no NTV News, nós vamos explicar por que pode haver divergências entre alguns laudos do Hospital Regional e do IML, quando o assunto é estupro. O Ministério Público Estadual, por meio da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, encaminhou uma recomendação para o prefeito municipal de Patos de Minas, Pedro Lucas Rodrigues, requerendo que não seja repassado à predileta qualquer recurso financeiro. No ano passado, o prefeito Pedro Lucas enviou um projeto de lei para a Câmara Municipal pedindo autorização para fazer a doação de R$ 1.748.885,08 à indústria predileta. O dinheiro seria para ressarcir a empresa em supostos incrementos na rede elétrica. Os vereadores aprovaram o pedido. No entanto, a medida foi questionada pelo vereador João Bosco e o caso acabou indo parar no Ministério Público. Para fundamentar o caso, o promotor de justiça Paulo César Freitas resolveu oficiar o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa do Patrimônio Público, em Belo Horizonte, para analisar a doação, que verificou uma série de irregularidades. O promotor de justiça, Paulo César Freitas, requisitou ao prefeito informações referentes ao cumprimento desta recomendação. Foi estabelecido um prazo de 10 dias para atendimento à solicitação. Após polêmicas sobre os laudos divergentes que constataram ou não rompimento de IME em 2 casos investigados como estupro, registrados em Lagoa Formosa e Patos de Minas, a nossa reportagem procurou o Hospital Regional para esclarecer sobre esses fatos. A jornalista Ludmila Bahia conversou com o gerente assistencial do Hospital Regional, que também é médico legista.
Em outubro do ano passado, a divergência de laudos deixou a mãe de uma criança preocupada. A menina foi encaminhada ao hospital de Lagoa Formosa depois de supostamente ter sido estuprada pelo pai. Ao ser atendida, os médicos disseram que a garota tinha tido o ímen rompido. Colocou a menina lá numa cama, lá. Aí mandou Nara ficar do jeito que quando a gente fica, você sabe como é que é, né? Aí fez um exame. Aí chamou outro doutor, a outro doutor disse, não, ela tem que levar mais ligeiro lá para os patos. Aqui não dá certo. Aí pronto, eu levei. A menina foi trazida para ser avaliada pelos médicos do hospital regional, que constataram que o ímen dela não havia sido rompido. O pai da criança, que estava preso, inclusive foi solto depois deste laudo. Eu falei, será que está mesmo? Eu acho que está mesmo. Eu fiquei pensando, eu disse, um pouco aí, sei não, aí tem dúvida também. Eu falei, deixei. Entretanto, outras dúvidas sobre laudos divergentes surgiram. Em um caso registrado em fevereiro deste ano, uma menina de 10 anos, que também teria sido estuprada pelo pai em Patos de Minas, foi avaliada por um médico do hospital regional, que constatou a ruptura do ímen. Mas, quando a criança foi avaliada pelo médico legista do IML, a divergência. O ímen não havia tido ruptura. Como que o hospital regional explica essas divergências? É comum isso? O exame imenal de integridade é um exame extremamente difícil, né? Eu posso falar de carteirinha porque eu também participo e sou perito da Polícia Civil, então eu sou legista, estou habilitado para fazer o exame. O que a gente faz, né? Desde a literatura, desde dos treinamentos, a gente vê que a gente tem dificuldade, porque os ímens não são iguais, eles são extremamente diferenciados, tem certos de ímen que são mais amplos, mais curtos, são mais maleáveis, tem alguns tipos de ímen que a gente chama de ímen complacente, que ele permite inclusive penetração sem rompimento, tem franjas, tem entalhes. Então, assim, esse tipo de divergência, né, porque realmente medicina a gente é uma ciência que ela tem algumas divergências, então é difícil de avaliar, né? Não dá para falar que esse aqui é assim, esse aqui é assado, e vem outro que também avalia. Inclusive, tem trabalhos que mostram essa divergência, inclusive com especialistas, né? Na verdade, a avaliação pericial de um ímen é uma coisa difícil, não é fácil não. O que a gente sugere, né, e tudo mais, é que realmente o laudo da autoridade, né, que foi treinada para fazer a avaliação, a gente considera que ela tem um peso, tanto do ponto de vista legal, né, e de treinamento, que ele formou para aquilo, ele fez todo o treinamento pericial para fazer a avaliação. Eu acho que ele tem um peso um pouco maior, né? Mas isso realmente é difícil de avaliar, né, Ludmila? É difícil de avaliar. O senhor me diz que é interessante, mesmo que essa vítima passe pelo hospital regional, que faça o exame junto ao IML para ratificar ou retificar essa primeira avaliação do médico? O que eu acho? Eu acho o seguinte, que são dois tipos de atendimento diferentes. O atendimento do hospital regional é visando a saúde do paciente, visando o tratamento, visando o mais precoce abordar as lesões, como é o papel do médico de plantão, né? Evitar lesões adicionais, né? O exame pericial do IML, né, no caso do legista, ele tem fins para instrução jurídica, né, material, né? Então são dois exames diferenciados, né? Agora existe um laudo, né, que a gente pode fazer, que chama o laudo indireto, que é baseado no atendimento inicial do médico que acolheu o primeiro atendimento. São dois laudos, na verdade não são dois laudos. Um laudo só, que é do médico legista, e o atendimento médico do plantonista.
para mim, e eu acho que para as autoridades também, para os juízes, né, para a formação da peça jurídica, o que vale para mim é o laudo realmente pericial do IML. Mas quando há essas divergências, assim, a direção do hospital normalmente conversa com a equipe médica, vocês têm esse costume de conversar quando se constata, então, né, já que temos aqui é uma situação muito delicada, né? Muito delicada que como a gente sair dessa situação, né? Eu acho complicado. Eu acho que para fins de tratamento não vai modificar, o exame físico não vai modificar, né? Se constatou que teve o abuso ou a suspeita de abuso, o tratamento vai continuar da mesma forma, a medicação é a mesma, não muda, né? E em relação para a instrução de julgamento ou de condenação, vai valer o laudo do médico do IML. Então, teoricamente, esse contraditório em relação ao médico que atendeu ele com o laudo definitivo, de uma certa forma, pelo menos prejudicar o paciente diretamente na saúde, ele não vai, né? E eu acho que, com certeza, pelo fato do médico legista ser policial, ser treinado, né? Ele fez o curso de formação, e eu acho que, desse ponto de vista, o laudo dele, com certeza, vai ter um pouco mais de peso, né? A Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou hoje, em decisão terminativa, o projeto de lei que cria o Disque Denúncia do Trabalhador. A meta é fazer com que aposentados, trabalhadores e pensionistas possam denunciar fraudes contra seus direitos. Se não houver recurso para votação no plenário, o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados. Ainda nesta edição, você vai ver que jovem é preso em companhia de outros 3 comparsas planejando assaltar o próprio avô. E Flyway suspende voos, Azul cancela atividades e Patos de Minas fica sem voos comerciais. Notícias, informações, entretenimento, esporte, lazer, tudo é cultura e educação. Apoio Cultural. Cuidar é essencial. Invista em um curso superior com organização, atividades extracurriculares, estrutura física ampla, laboratórios específicos e os melhores professores. Este é o curso de Medicina Veterinária da Faculdade Patos de Minas. Cuidado, atenção, zelo e carinho fazem toda a diferença. A boa formação também. Venha para a FPM, vestibular programado para Medicina Veterinária. Inscrições abertas. Mensalidade R$ 474 com financiamento social. Acesse faculdadepatosdeminas.edu.br. Quando eu te vejo, amor, eu fico assim. Longe do teu beijo, a vida é tão ruim. Quando eu te vejo, amor, é piração. Morro de desejo e sinto o céu no chão. Quando eu te vejo, patosja.com.br. Notícias de Patos e região. O seu portal de informações. A Vieira e Silva evoluiu e agora é Home Center Vieira e Silva. Na maior loja da região, você encontra os melhores preços, produtos e marcas em material básico, material hidráulico, tintas, impermeabilizantes, pisos, porcelanatos e muito mais. São mais de 15 mil itens para a sua casa. Home Center Vieira e Silva. De tudo para a construção e reforma da sua casa, da base ao acabamento. idiota! Estúpido! Presta atenção! Papai! Não, não, não! Bom exemplo! Passe adiante! Com todos, dar teu amor, assim, dar teu amor. Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa.
A crise está fazendo com que o brasileiro aceite ganhar menos para não perder o emprego. É o que mostra o Salariômetro, boletim do mercado de trabalho e negociações coletivas da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. De janeiro de 2015 a janeiro deste ano, 311 empresas fizeram acordos coletivos com redução salarial, que chega a 30% no caso da indústria química, farmacêutica e de plásticos. A média adotada no primeiro mês de 2016 é de 20%. A alta de 0,76%, registrada na última medição de fevereiro no Índice de Preços ao Consumidor Semanal, o IPCS, que é apurado pela Fundação Getúlio Vargas. O aumento foi puxado principalmente pelo álcool combustível, que em fevereiro ficou cerca de 4% mais caro. Destaque negativo também para o cigarro, que subiu 3%. A inflação só não foi maior por conta de alimentos como o tomate e a batata, que ficaram mais baratos. Um jovem de 21 anos foi preso ontem à noite planejando assaltar o próprio avô. Outros 3 homens também foram presos e conduzidos para a delegacia da Polícia Civil. 2 armas foram apreendidas. Os 4 autores foram presos pela Polícia Militar próximos ao 15º BPM por porte ilegal de arma de fogo e tentativa de assalto. Matheus Nunes Pereira, de 21 anos, teria reunido os comparsas para assaltar a casa do próprio avô. Dentro do carro que eles estavam, os policiais encontraram um revólver calibre 32, uma touca ninja e uma porção de cocaína. Na casa de Matheus também foi apreendida uma espingarda. Segundo a Polícia Militar, conversas no WhatsApp comprovam que eles planejavam um assalto. Matheus disse que tinha desistido de praticar o roubo. Ele assumiu ser o proprietário da arma. Além dele, Rogério Carvalho Campos, de 19 anos, Jonathan Alves Lima, de 18 anos, e Iverson Mendes dos Santos, de 18 anos, foram indiciados e encaminhados para o presídio Sebastião Satiro. Patos de Minas não tem mais transporte aéreo comercial. A Flyways Linhas Aéreas suspendeu os voos na cidade e a Azul Linhas Aéreas cancelou definitivamente as atividades no aeroporto municipal. A impressão é de despedida. O guichê da Azul Linhas Aéreas no aeroporto municipal de Patos de Minas está fechado e com móveis e equipamentos amontoados. Até mesmo a placa de identificação da empresa foi retirada. É o fim do único voo comercial que era feito aos domingos, entre Patos de Minas e Belo Horizonte. Para piorar a situação, a Flyways, que começaria a atuar em Patos de Minas este mês, decidiu suspender a venda de passagens. O espaço reservado para ser o guichê da companhia continua completamente vazio. Desta forma, a região volta a ficar sem nenhuma ligação aérea. Associação comercial, junto com outras entidades da cidade, entendendo essa importância desse voo, o crescimento da nossa região, mobilidade, o tempo hoje é dinheiro, a gente preocupado com essa situação, já fizemos várias reuniões junto com o promotor federal, junto com diretores dessas empresas, para mostrar para eles a importância desse voo e para pedir que não fosse cancelado nem adiado os voos diários para a cidade de Patos. A Azul informou que fez no dia 28 de fevereiro o último voo entre Patos de Minas e Belo Horizonte. A empresa, que chegou a ser alvo do Ministério Público Federal, decidiu interromper de vez a ligação entre Patos e a capital. Já a Flyways espera receber uma garantia de número mínimo de passageiros. O aeroporto de Patos de Minas passou por reformas recentemente. Mais de 6 milhões de reais foram investidos pelo governo do estado. Equipamentos também foram adquiridos. As lideranças do município entendem que a região não pode ficar sem uma ligação aérea. Pelo que foi firmado com a gente nas outras reuniões das entidades, junto com os diretores dessa empresa, é decepcionante sim, porque a Flyways garantiu que viria, começar os voos aqui em fevereiro. A gente tem informação que o município já investiu muito dinheiro lá no aeroporto, adequou o aeroporto pelos que eles precisavam e agora ter essa notícia de que eles não vêm. É decepcionante para toda a população e para a associação comercial principalmente. O NTV News fica por aqui. Outras informações amanhã às 11h30 no 30 Minutos. Uma boa noite para você.